Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o seu chamado. Se questionam como podem ser usadas por Deus. Se questionam a respeito de talentos e dons dados por Deus. É por isso que hoje nós vamos falar sobre diferenças e semelhanças entre dons e talentos. Veja bem, os dois são dados por Deus. Os dois podem ser aprofundados e melhorados conforme se faz o bom uso de cada um deles. Espiritualmente falando, tanto os dons quanto os talentos são para servir as pessoas e não a nós mesmos. Vamos entender melhor, primeiramente, o que é talento. Tem a ver com a genética. É algo natural. A pessoa pode nascer com ele ou desenvolver a partir do treinamento e esforço. E, claro, com a permissão de Deus. Um exemplo. É como uma criança que já nasce com a facilidade de tocar um instrumento ou fazer algo específico. Ou alguém que passou a fazer algo e com o tempo ficou muito bom naquilo que faz. Quando alguém pega seus talentos e deseja glorificar a Deus, é totalmente possível. Por exemplo, alguém tem talento para cozinhar. Isto pode ajudar na cantina da igreja, participar de obras sociais, fazer comida para uma mesa de comunhão, para uma ação social. De muitas formas, alguém que tem o talento para cozinhar pode ajudar na obra de Deus, pode ser usado por Deus. E assim, em muitas outras áreas, em muitos outros talentos que nós podemos ter. Agora, sobre dom. Recebemos de Deus quando nós nascemos de novo, ou seja, quando nós estamos em Cristo Jesus. Não há como receber um dom espiritual da parte de Deus se você não estiver no Espírito, no Senhor. Vejamos agora sobre os dons. Existem os dons ministeriais. Lá em Efésios 4, a partir do versículo 11, vai dizer: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E também existem outros dons espirituais. Veja só o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme ele quer. Louvado seja Deus. Também aqui em Romanos, pegue essas passagens, depois leia na sua Bíblia, faça um estudo bíblico a respeito desse assunto para que você possa se aprofundar. Romanos 12, versículo 5 ao versículo 7 diz: Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então nós podemos ver, amados, que servir é também um dom. Que contribuir generosamente também é um dom. Nem todos conseguem contribuir com alegria no coração. Nem todos são misericordiosos, isso também é um dom. Então, existem os dons ministeriais e também existem outros tipos de dons que são esses que nós estamos lendo aqui. Lembrando que tanto os dons como talentos, amados, no meio do povo de Deus, são presentes divinos para a edificação da igreja, para que o corpo de Cristo cresça e se mantenha saudável. Assim como diz em 1 Coríntios 12, versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Deus não me dá um dom para que eu possa me vangloriar, para que eu possa me achar melhor que as outras pessoas. Não, amados, é para o bem da comunidade cristã, é para o bem de todos os irmãos.
Agora, amados, vamos ver o que diz 1 Coríntios 14, versículo 4. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Segundo esse versículo, o único dom que edifica a si próprio, pois, como eu falei, os dons são para a edificação do outro e não de nós mesmos. Mas existe um dom que edifica a quem o tem. O único dom que edifica a si próprio é o dom de línguas. Quando nós falamos em língua, no caso de não ser levantado alguém também com o dom de interpretação ao mesmo tempo, a igreja não entende nada. Então, a igreja não pode ser edificada com aquilo que ela não entende. Assim, se levanta alguém com o dom de línguas na igreja e não tem quem interprete, aquele dom de línguas, ele só edifica a quem está falando. Quando nós oramos no nosso particular e nós falamos em línguas, nós não estamos edificando alguém, nós estamos edificando a nós mesmos. Ainda, irmãos, a respeito de dons e talentos, é muito importante lembrar que tudo que nós fizermos deve ser para glorificar a Deus e não a nós mesmos. Se temos dons e talentos, não é porque somos bons, é pela graça e misericórdia de Deus, assim como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Agora, falando sobre chamado. Muitas pessoas se perguntam, qual o meu chamado? Como posso servir a Deus? Primeiramente, todos nós temos o mesmo chamado, que é o chamado universal. Este é o de glorificar a Deus. Consideramos aqui o versículo já mencionado anteriormente, de 1 Coríntios, que diz que tudo que nós fizermos deve sim glorificar a Deus. Por outro lado, nós temos também o chamado individual, que é justamente onde usaremos os nossos dons e talentos dados por Deus. O fato é que, ao contrário do que muitos pensam, ninguém veio a este mundo por acaso. E Deus não deixa ninguém sem dons ou talentos. Muitas pessoas têm o costume de olhar para outras pessoas que são poderosamente usadas por Deus e têm o costume de pensar, só eu não recebi nada de Deus para glorificá-lo. Eu não tenho como ser usado na obra de Deus. Eu não tenho como glorificar o Senhor. Pessoas que assim pensam estão altamente enganadas, porque sim, o Senhor não vai deixar ninguém de mão abanando. A parábola dos talentos comprova isso. Se você ler lá em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, você vai entender que o Senhor ele pode dar mais a uns e menos a outros, porque ele dá conforme ele quer. Mas, como eu já falei, ele não deixa ninguém sem. E antes de nós entendermos o nosso chamado individual, nós precisamos entender algo. Estamos nessa terra para servir. Então fica muito mais fácil de descobrir o seu propósito de vida quando você entende que você deve servir a Deus e às pessoas. Então, partindo disso, se você ainda não descobriu como glorificar a Deus, observe alguns pontos. Observe o que você gosta de fazer, o que você faz e se sente feliz e em paz quando está fazendo. Observe aquilo com que você se identifica na igreja, qual ministério te chama atenção, qual reunião, qual grupo dentro da igreja que você olha assim e você diz, eu gostaria de estar participando, eu gostaria de estar envolvido. Observe com o que você trabalha, observe a área que você atua e veja como você pode usar isto não apenas para ganhar dinheiro, mas para servir a Deus e ao seu reino. Eu costumo dizer que o Senhor usa pessoas, ele tira as pessoas ali da sua área profissional para deixar exclusivamente para a obra de Deus. Mas, por outro lado, o Senhor também, ele vai contar com médicos, o Senhor vai contar com professores. Porque se o Senhor não contar com um médico, como que um médico ganhará outros médicos? Como que professores ganhará outros professores e seus alunos? Então, tem pessoas que têm o chamado para abandonar a sua formação. Já outros têm o chamado para atuar dentro da sua formação. Observe que se você trabalha com algo e tem desenvoltura para isso, ali também pode ser o seu chamado, pode ser o seu dom. Observe o que faz queimar o seu coração, observe o que Deus está falando ao seu coração, pois Ele dá sinais. Outra coisa importante, nós podemos buscar os dons, ou seja, você pode orar a Deus, clamar ao Senhor para que abençoe você com um certo dom, mas sempre com zelo, cuidado e consciência da responsabilidade. Porque muitas pessoas querem ter dons,
mas não querem ter responsabilidade. A motivação deve sempre ser a de glorificar a Deus. Por outro lado, também, nós devemos ter cuidado com a comparação. Muitos desejam ter um dom porque o outro tem, sendo que Deus quer usar esta pessoa de uma maneira totalmente diferente. Então, antes de buscar um dom, busque em Deus saber se essa é a vontade dele para a sua vida. Temos a liberdade de mostrar a Deus o que desejamos, porém sempre prontos para aceitar a vontade soberana do Pai. Jéssica, e os dons podem ser retirados de nós, uma vez que foi o próprio Deus que nos deu? A Bíblia diz em Romanos 11:29 que os dons de Deus são irrevogáveis, ou seja, Deus não dá hoje e se arrepende amanhã. Porém, precisamos entender que uma vez que não usamos os dons e talentos por motivos de frieza espiritual, ou por cair no pecado, ou por usar de uma forma irresponsável, esses dons eles são adormecidos e enterrados dentro de nós. Mas, uma vez que esta pessoa retorna para Cristo, se arrepende de seus pecados, recebe um renovo, por exemplo, ela pode voltar a ser usada por Deus dentro da área que anteriormente foi capacitada pelo poder divino. Então, essas são algumas respostas sobre muitas dúvidas que muitos irmãos têm a respeito do seu chamado, a respeito de dons e talentos. Se este vídeo foi informativo para você, foi completo para você, deixa seu comentário aqui. Se restou alguma dúvida ainda, se faltou algo para você, se ainda não ficou algo tão explicado, deixa aqui também a sua pergunta nos comentários. Deus te abençoe, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com quem precisa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.